Dando com o calor. Muito bem. A gente vai dar continuação, então, ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Hoje a gente vai estar iniciando aí um novo capítulo, para quem está com um livro físico aí que queira acompanhar. A gente está lá no capítulo 7, vamos começar aí na questão 330, mas quem quiser acompanhar aqui na tela também, a gente está projeta aqui, então fica fácil também de acompanhar. E aí o capítulo 7 tem esse nome, né, da volta do espírito à vida corporal. Ou seja, né, ao longo aí dos nossos estudos, nós já conversamos sobre os vários estágios que o espírito passa ao longo de uma encarnação. Então, quando ele está, a gente vai se referir a um espírito, né, que está encarnado, geralmente a gente designa esse termo, né, cunhado por Kardec, como alma, né, ou seja, aquele espírito que está encarnado. Quando nós queremos falar sobre os espíritos que estão no mundo espiritual ou que estão na erraticidade, né? Ou seja, lá nesse mundo espiritual que não estão encarnados em um corpo físico, nós dizemos então que eles estão na erraticidade, são os espíritos errantes. E o que esse capítulo ele quer abordar é justamente sobre a volta, né, dos espíritos do mundo espiritual para a vida corporal, ou seja, para a encarnação no planeta Terra, no mundo, seja ele de provas e expiações ou qualquer outro tipo do mundo, né? Então, ele quer entender como que se dá e como se processa essa relação de retorno para o mundo corporal. Então, um dos subitens, né, que a gente começa aqui é o do prelúdio da volta. Ou seja, o prelúdio é essa iniciação, né, quando a gente tem essa, vamos dizer assim, o início de tudo, de como que vai ser esse retorno desse espírito ao mundo corporal. Então, eu vou pedir a TT que, se ela puder, me auxiliar na leitura. Pode ser, TT? Espera aí que eu não estou vendo. Posso sim, Pedro. Pode? Posso sim. Me ouviu? Ouvi. Então, É que essa telinha não estava só aparecendo fechar a aqui. janela aqui, 1 minuto, 1 segundo. Pode, tranquilo. Então, pessoal, essa questão da reencarnação e da necessidade de retorno, né, ao mundo corporal, ela está aí no Evangelho desde o Velho Testamento, né? E ao longo das perguntas a gente vai conversar sobre isso, porque é um dos pontos basilares da doutrina espírita. Então, a gente quer entender nesse capítulo como que o espírito vai se comportar em relação a isso, se existe alguma preocupação, se existe algum planejamento, se todos vão precisar passar por tudo isso, enfim. Então, é um pouquinho do que a gente vai conversar na noite de hoje. Vamos lá, Pedro. Prelúdio da volta, item 330. Uhum. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retornar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Ótimo. Então, o Kardec ele responde de uma maneira muito didática, os espíritos respondem, né, de uma maneira muito didática a pergunta de Kardec, trazendo para nós uma metáfora, para que a gente consiga compreender melhor essa resposta que eles estão nos dando, né? Então, Kardec quer saber se os espíritos sabem, assim, olha, que época que eles vão reencarnar? Se vai ser 2023, 2030? Como é que ele sabe isso? E aí os espíritos vão responder, olha, eles sabem que vão reencarnar, sabem que tem essa necessidade, porque é uma necessidade, é uma lei. A lei, a encarnação é uma necessidade, então não tem como fugir dela. Então esses espíritos, eles sabem sim que precisam reencarnar, mas eles não necessariamente vão saber quando isso vai se dar. Então, qual que é a metáfora que ele se utiliza disso? É como se fosse um cego que se aproxima do fogo. Ele não sabe necessariamente onde está o fogo, mas a partir do momento em que ele vai se aproximando do braseiro, aí acontece que quanto mais próximo ao braseiro, mais quente ele vai se... Desculpa, pessoal, porque apareceu um bicho voando aqui, eu estava tirando ele aqui da minha tela.
Então, quanto mais próximo do braseiro, e ele vai encaminhando em direção ao braseiro, mais calor ele vai sentindo, ou seja, mais próximo ele tem a noção de que está se aproximando do braseiro, e que se ele continuar andando para frente, vai chegar até o momento dele pisar no braseiro. Então, esse pisar no braseiro é, de fato, a reencarnação para esses espíritos. Então, quanto mais ele vai se aproximando dessa hora, mais indícios ele vai tendo, mais sentimentos ele vai tendo, mais sensações ele vai tendo, mais percepções ele vai tendo. Então, tudo isso vai dando indícios que ele vai ter que um dia, mais cedo ou mais tarde, retornar ao mundo corporal. Como também, quando nós retornamos ao mundo corporal e estamos aqui encarnados, conversando nessa noite de hoje, a gente sabe que vai chegar um momento que a gente vai desencarnar. Quando vai desencarnar, a gente sabe? Não sabe. Mas aí é aquela mensagem também bonita que vai falando assim, que o rapaz, ele sempre pediu aos guias, aos anjos, a toda essa espiritualidade que desse a ele sinais de quando seria a sua desencarnação. Então ele passava a vida toda preocupado com isso. E aí ele rezava, procurava, sempre tentava perceber isso, só que não tinha nenhum sinal claro. Ele foi ficando velho, a barba foi ficando branca, os cabelos foram caindo, o tempo foi passando, até que de repente ele desencarna. E aí chega no mundo espiritual e fala assim, olha, eu pedi tanto, eu rezei tanto, eu fiz tanta prece para poder, assim, que me dessem alguns sinais que eu já estava desencarnando, porque eu queria saber que eu tinha algumas coisas a fazer. E aí, os guias e mentores, né, o pessoal responsável pela encarnação dele, falou assim, uai, mas você teve muitos sinais de que a sua desencarnação estava próxima. A sua barba não foi ficando branca? Ou seja, significa que o tempo estava passando e que seus dias na Terra estavam diminuindo. Os seus cabelos não foram caindo? Você não foi vendo seus filhos ficarem mais velhos? Os seus netos não apareceram a você? E aí isso naturalmente já demanda um tempo de encarnação? Os seus amigos mais próximos desencarnaram e você, que compartilhava a mesma idade que eles, não percebeu? Então, os sinais, do mesmo jeito que tem de quando nós estamos encarnados para desencarnar, eles também possuem vamos dizer assim, do mundo espiritual para o retorno da vida corporal. Então, essa é uma passagem assim muito bonita e é também interessante como os espíritos usam dessa parábola para nos elucidar, porque a parábola, quando a gente lê ela puramente, solta, igual a gente está lendo aqui hoje, ela nos dá, sim, um entendimento e nos dá a clareza de compreender melhor de como que os espíritos pressentem essa época que eles vão reencarnar. Mas se a gente for mais a fundo nessa parábola, ela também faz uma amarração, vamos dizer assim, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Porque quando Deus cria o homem, né, e fala assim, com sopro deu a vida, e ali tem a criação do homem, a gente já estudou aqui que os espíritos, eles são criados simples e ignorantes. Então, todos nós somos criados aí da mesma forma, simples e ignorantes. E acontece que em alguns de nós, em algum momento, em alguma etapa, nós nos equivocamos, deslizamos, cometemos equívocos, erramos, e aí, necessariamente, ao ter a necessidade da falta, ao equivocarmos, fazer algo que fere a lei divina, surge em nós automaticamente a necessidade da reencarnação. E é isso que simboliza Adão também, porque essa questão do pecado original, na verdade, Adão é um simbolismo de uma legião de espíritos que foram criados simples e ignorantes, em que em algum momento se equivocaram, e aí por isso foram expulsos do paraíso. Essa expulsão do paraíso, ela nada mais é do que a necessidade da reencarnação no mundo corporal para expiar a falta que ele cometeu. Então, todos nós temos esse simbolismo em Adão, porque foi um equívoco que cometemos passados, e aí necessariamente fomos expulsos, entre aspas, do paraíso, né, para poder justamente passar pelas encarnações e reajustar todos esses equívocos, reajustar todos esses enganos. E aí, Adão simboliza tudo isso, né? Com as reencarnações, nós vamos, então, nos purificando, vamos nos tornando melhores, e por isso surgiu essa expressão de morrer em Adão, porque a morte
quando está se referindo a esse termo de morte em Adão, é, na verdade, para o espírito ter a necessidade de encarnar uma morte, porque a gente já viu que para o espírito, quando ele está na erraticidade, ele não tem a influência grosseira da matéria como nós temos quando estamos encarnados. Então, funciona como um cárcere, né? E o fogo, ele tem esse simbolismo também, porque no Velho Testamento, tem uma passagem lá em Deuteronômio, fala que o Senhor estava indo purificar e ao seu lado, do lado direito, estava o fogo, né? Ou seja, o fogo da purificação. A purificação, ela se dá quando nós vamos reencarnando mais de uma vez, corrigindo e nos melhorando moralmente para alcançarmos, então, o reino dos céus. E esse reino dos céus é o que todos nós buscamos. É o que João Batista também trazia, já puxando para o Novo Testamento, quando ele dizia, olha, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, era um convite para nós mudarmos de concepção, mudarmos de atitude, de pensamento, de expandirmos e nos conhecermos para preparar, então, o caminho do reino dos céus. Então, como que a gente faz tudo isso? Nos conhecendo, entendendo quem nós somos, quais são os nossos equívocos, quais são as nossas virtudes, e reparando tudo isso. Porque aí João Batista também disse que depois, aquela árvore que não der fruto vai ser queimada, né? Ou seja, mais uma vez, o fogo nesse sentido de purificação. E João Batista, a gente falando tanto nele, né? Talvez uma das passagens mais claras que tratam sobre a reencarnação no Evangelho é quando Jesus faz alusão a João Batista e a Elias, quando diz que João Batista e Elias já veio e eles não o reconheceram. Ou seja, mostra ali, né, a conexão dos dois. Enfim, não é o assunto da noite de hoje, mas é só para poder mostrar que como que uma resposta dos espíritos superiores consegue abranger tantos temas e trazer tantas informações relevantes em uma frase, onde ele esclarece a nós a respeito de como que o espírito processa essa data que ele vai reencarnar, mas também amarrando aí todo o Velho Testamento, o Novo Testamento e a terceira revelação, que é justamente o Consolador prometido, nos mostrando e tirando todos os véus sobre as passagens e os ensinamentos do Mestre, né? Na 330A, TT, ele continua, então, para complementar essa pergunta. Isso. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente, assim é. Ou seja, não tem como fugir dela, né, TT? A gente, do ponto de vista, vamos dizer assim, material, do ponto de vista de estarmos encarnados, a gente não consegue fugir da morte, da mesma forma que o pessoal, quando está lá no mundo espiritual, não consegue fugir da encarnação. Ou seja, esse processo, ele é uma necessidade da vida espírita. Ou seja, todos nós passamos já por algumas vezes esse processo de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, e ainda teremos alguns bons anos de encarnação e desencarnação até nos tornarmos espíritos puros. Então, vamos recordar lá a classificação espírita também, quando Kardec traz para nós e ele diz, olha, a gente pode dividir em 3 ordens. Lá em cima nós temos, na primeira ordem, os espíritos puros, que são aqueles que não mais têm a necessidade de encarnar. Por quê? Porque já atingiram a perfeição moral. Então, enquanto nós não atingirmos essa perfeição moral, nós ainda teremos essa necessidade de encarnação, porque é no mundo corporal, aqui na matéria, que nós provaremos e expiaremos todas aquelas lições que o Mestre nos trouxe, que são necessárias ao nosso crescimento moral e espiritual, né? Alguma consideração, pessoal, sobre essa 330? Então vamos, TT, para 331. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então, olha só, o Kardec quer saber se todos se preocupam com a sua reencarnação, ou seja, se planejam, se estão preocupados com a próxima, se estão preocupados com a atual, ou seja, como é que eles modelam tudo isso? E aí, mais uma vez, os espíritos respondem que vai depender também do seu nível de adiantamento, ou seja, do seu nível de compreensão.
Da mesma época em que Jesus, quando ele passou aqui na Terra, ele não podia falar abertamente da reencarnação, porque o pessoal não conseguia compreensão. Alguns, sim, tinham essa compreensão, por exemplo, os apóstolos, e ele poderia falar mais abertamente com essas pessoas sobre a reencarnação, sobre a pluralidade das existências, porque as pessoas já tinham uma maturidade suficiente para absorver aquele conteúdo. Enquanto a massa, de maneira geral, a turba ensandecida, não conseguia nem domar as suas próprias más tendências. O ódio, a vingança ainda era um imperativo daquela sociedade. Então, da mesma forma que até hoje ainda há muitos espíritos que não compreendem essa lei da reencarnação. Nós percebemos ainda que muitos espíritos que nem sabem que estão desencarnados. Então, é um processo gradual. Muitos saem do corpo e não entendem, poxa, mas o que está acontecendo? Eu falo com a minha mãe, eu falo com meu pai, eu falo com meu parente, ninguém me responde, parece que eles estão me ignorando, eu tento chamar um, chamar outro, nada acontece, ou seja, a pessoa ainda não se deu conta de que ela já retornou ao mundo espiritual. Tem muitos que nem consideram isso como uma possibilidade. Então, para esses, como que eles vão se planejar? Não tem jeito, porque eles não conseguem nem ainda ter essa compreensão de que isso existe. Por outro lado, nós temos também aqueles que conseguem se desvincular da matéria e que, quando retornam ao mundo espiritual, estão ali já, de certa forma, mais livres, já têm uma compreensão do que aconteceu, já conseguem ali concatenar melhor as ideias, e aí, daí a um certo tempo, vão, obviamente, se tiverem condições, até mesmo junto com seus guias e mentores, ou os responsáveis da sua encarnação, planejar a sua próxima reencarnação aqui na Terra. Então, isso vai depender, obviamente, da evolução moral e espiritual, intelectual do próprio espírito. O André Luiz, em uma das suas frases, ele, não me recordo agora qual livro, mas ele elucida para nós que, em média, nós, vamos dizer assim, que está na meiuca ali, reencarnamos de 50 em 50 anos. Então, tem aqueles que podem retornar ao mundo espiritual e passar lá um tempinho, assim, coisa muito rápida, e já reencarnarem, vamos dizer assim, 0 anos demoram para reencarnar, enquanto tem outros que podem desencarnar e demorar 100 anos para poder reencarnar novamente no planeta Terra. Então, na média, fica aí essa questão de 50 anos. Quando nós vamos já para os espíritos superiores, missionários, André Luiz comenta que a encarnação deles no planeta Terra varia entre 500 a 800 anos. Então, olha a disparidade. Por que tem essa disparidade do tamanho? Porque eles já não têm a necessidade da encarnação. Eles vêm para poder trazer algum progresso, seja na área da ciência, da filosofia, da cultura, da política, enfim, seja por amor, para poder resgatar algum espírito que está ali agarrado. Então, já muda essa necessidade. E aí, naturalmente, quanto maior a evolução e quanto maior a qualidade moral do espírito, obviamente, maior vai ser a sua participação no seu planejamento reencarnatório, na sua preocupação reencarnatória. Ah, Pedro, então quer dizer que os espíritos que não têm essa condição, eles não passam por uma preocupação, não passam por um planejamento? Certamente passam. Mas quem vai fazer esse planejamento são os seus guias e mentores. Não necessariamente o espírito vai participar. Então, para alguns, até mesmo essa incerteza do futuro, né, do que vai aguardar ele, constitui uma angústia, constitui uma agonia, constitui uma preocupação, porque se não tem esse esclarecimento dessas pluralidades das existências, de como se passa mais ou menos no mundo espiritual e de como se dá também aqui no mundo corporal, isso para eles se torna sempre uma punição, porque fica angustiado, fica preocupado no que pode aguardar. É igual a gente, quando vai passar por uma situação, seja numa consulta médica, por exemplo, não sabe o que o médico vai falar, ou seja, o desconhecido nos causa medo, o desconhecido nos tira da linha de equilíbrio. Então, é por isso também que os espíritos que já podem, eles possuem até mesmo cursos para poder, vamos dizer assim, orientar esses espíritos que, quando vão reencarnar,
como que eles podem obter maior êxito. O próprio livro Pensamento e Vida, que é um livro do Emmanuel e que é psicografia do Chico Xavier, Emmanuel, logo no prefácio, ele já fala que esse livro é inspirado numa cartilha oral que eles têm em uma colônia espiritual para aqueles espíritos que vão passar pelo processo reencarnatório. Ou seja, estava lá treinando, eles estavam se preocupados com o seu processo reencarnatório. E por isso que eles estavam fazendo cursos para que pudesse obter ali o maior proveito, maior, vamos dizer assim, passarem por as suas provas, expiações, da forma que fossem melhores, né? E que obtivessem maior chance de êxito. Vamos lá, TT, 332. 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ou seja, né, você consegue reencarnar mais rápido e falar assim, olha, esse negócio de reencarnar, não estou fora, isso é muito complicado, eu já errei das outras vezes, eu acho que eu não estou preparado ainda, eu quero mais tempo, eu quero me planejar melhor. Existe isso? É isso que o Kardec quer saber. Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curar. Muito bem. Então, podemos apressar a nossa reencarnação. Isso só é possível se através de um desejo ardente. Eu acho que é no livro Pensamento e Vida mesmo, que o Emmanuel também trabalha lá esse processo do desejo ardente, né? E tem algum outro livro que eu acho que é do André Luiz, e aí vocês vão me perdoar porque eu não recordo qual é o livro exato, mas ele diz assim, que o querer, né, ele passa aí por 3 etapas. Primeiro, a gente tem que querer. Não tem como a gente fazer nada se a gente não quiser. Esse é o primeiro etapa. Então, ele diz assim, olha, primeiro a gente tem que desejar. Depois que a gente desejou, não importa lá o que é, a gente precisa aprender a saber desejar. Porque aí vem uma segunda etapa. E aí entra também a compreensão de nós enquanto espíritos imortais. Porque muitas vezes a gente deseja, a gente fala assim, nossa, olha, se eu fosse rico, eu estava com uma piscina exclusiva aqui para mim, que eu ia assistir o estudo de hoje lá da minha piscina, ia ficar lá na minha jacuzzi, tranquilão, refrescadíssimo, e ia estar estudando, e olha se iria, né? Mas vamos colocar que sim, ia estar lá assistindo o Pedro falar nessa calorzão danado, eu estaria tranquilo. É um desejo? É um desejo. Mas assim, será que é o melhor desejo que pode ter para um espírito imortal? Talvez não. Então, da mesma forma que a gente pode desejar a cura, pode desejar. É lícito e é super válido. Mas não necessariamente a cura do corpo pode se traduzir na cura da alma. E é por isso que lá na mensagem do Evangelho do Vianney Curadares, ele fala, olha, tem hora que é preferível ter a doença do corpo para se tratar a alma do que ter a cura do corpo e a alma continuar doente. Então aí já entra um processo de saber desejar. Poxa, o que é melhor para o meu espírito? O que é melhor para mim enquanto espírito imortal, que vou passar por diversas reencarnações, que preciso aprender a paciência, o perdão, a humildade, que preciso me despir do meu orgulho, da minha vaidade. Então aí a gente começa a aprender a desejar. E depois que a gente aprende a desejar, diz André Luiz que vem o terceiro passo. E é um instrutor falando para o André Luiz, na verdade. Ele diz assim, olha, André, depois que a gente aprendeu a desejar, vem a terceira etapa, que é merecer. Aí é que são elas. Porque a gente pode aprender a desejar, mas o merecer vai significar trabalho, vai significar intercessão. Então, a gente pode adiantar uma prova, a gente pode adiantar uma encarnação, se a gente tiver um desejo ardente e tiver merecimento para ganhar essa encarnação. Assim foi com Alcione também. Ela tinha um desejo ardente de poder reencarnar no planeta Terra, mesmo ela estando lá em Sírios, já tinha lá 3 sóis iluminando o planeta dela,
e ela estava lá trabalhando na arte, ela fala assim, não, eu vou reencarnar porque eu preciso ajudar esses espíritos que estão ligados ao meu coração para que eles possam avançar. E aí é concedido a encarnação para ela, porque ela também tinha méritos. Ela tinha méritos para isso. Então, vem esse desejo ardente de poder adiantar se necessário. Mas a gente pode, por outro lado, distanciá-lo também, recuando diante da prova. Ou seja, a gente sabe que, igual a gente estava conversando com o Tiago aí antes de começar o estudo, ele falou que amanhã é a última prova dele, mas que em dezembro tem o PISME ainda. Então, assim, ele sabe que o PISME vai chegar. Vão se passar os dias e que cada dia o PISME está mais próximo. Ele pode, assim, até tentar adiar, mas, assim, aquilo não vai ter jeito. Se ele não fizer a prova do PISME e perder esse ano, por exemplo, a situação dele vai piorar. Por quê? Porque perdeu uma nota do PISME, por mais difícil que a prova seja, por mais difícil que esteja a vida dele hoje, por mais complicada que esteja tumultuada ainda de provas do colégio, ele sabe que, poxa, eu posso adiar a prova do PISME, mas se eu adiar, eu vou tirar 0. E aí só vai me sobrar o Enem no terceiro ano como a única forma de ingressar na universidade. Então é isso que os espíritos vêm explicar. Olha, eu posso recuar diante de uma prova? Ele pode falar assim, olha, eu ainda não me sinto preparado para o PISME. Tudo bem, ele pode não se sentir preparado para o PISME como ele gostaria de estar. Mas se ele não fizer o PISME, vai ser muito pior para ele lá na frente. E é assim que também passa a nossa reencarnação. A gente, quando está no mundo espiritual, fala assim, nossa, eu vou ter que vir neto da Cicilinha nessa encarnação. Além disso, eu ainda vou ter que ser espírita, vou ter que fazer palestra, eu acho que eu não vou fazer isso, não. Eu acho que eu vou empurrar com a barriga mais para frente. Pode ser que essa prova até seja aceita e fala assim, não, vamos deixar mais para frente. Mas se eu não aceitar essa prova, eu vou sofrer necessariamente as consequências desse meu livre-arbítrio. Então, é isso que os espíritos querem dizer, porque aquele que quer, vamos dizer assim, fugiu o nome, retardar a sua encarnação, ele está agindo como um covarde, ele está agindo como um indiferente. E a palavra é essa, porque é a palavra que os espíritos usam. Os espíritos da codificação, né, que estão ali na codificação, eles normalmente, assim, é latada mesmo, né? É aquela lixa amolando a gente. Chega Emmanuel depois, que vai explicar essas mensagens com o Chico, aí vai consolando, vai entrando o amor, mas isso é muito sério. Para suportar uma prova, para enfrentar uma prova, é necessário muita coragem. É necessário porque, se é uma prova, é algo que a gente ainda não se sente bem. Porque se a gente já tivesse domínio, a gente não precisava passar por essa prova. Se a gente já tivesse tranquilo em relação à paciência, à humildade, ao perdão, a gente não precisaria estar passando por uma provação desse tipo ainda. Então, as provas, elas mexem com a gente. E é por isso que é necessário ter coragem para poder enfrentar e seguir adiante. Porque mesmo que a gente ainda não saia e não consiga tirar a nota 10, é melhor a gente enfrentar e tirar um 7 e ter as oportunidades da misericórdia, do amor que vão envolver e que vão ver também o nosso esforço e empenho em querer tirar 10 e vão nos facilitar e nos ajudar nesse processo, do que simplesmente falar assim, não, eu não consigo, eu não sou bom para isso, vou deixar isso para lá, e aí a situação só vai piorando. Porque é a mesma, aqui pegando o exemplo que os espíritos trazem, é a mesma forma que acontece com aquele que sabe que está doente, que precisa tomar um xarope que amarga demais, mas que decide não tomar porque o amargor do xarope é muito ruim e prefere ficar com a dor, que mais tarde ela vai se agravar e vai ter que tomar um xarope que amarga e uma injeção na bunda que dói. Então, é exatamente isso. A prova, ela vem justamente fazer com que a gente progrida. Pode ser que doa? Pode, mas é melhor tomar esse remédio agora do que ficar remediando até mais tarde. E isso é uma lição para nós espíritas também, porque a gente fala assim, eu sou um espírito imortal, eu já sei que a paciência não é para mim nessa encarnação,
E eu já lidei bem com isso, eu não vou exercitar minha paciência, eu vou ser impaciente, eu não vou tolerar ninguém, porque nas próximas encarnações eu resolvo isso. Não é assim que funciona. Pode ter esse livre-arbítrio? Pode ter. Mas vai ser pior? Com certeza. Então, a gente tem sim muitas vidas, mas a cada dia basta o seu dia. Então, a gente tem que saber aproveitar isso de forma bem eficiente, né? Vamos lá? Alguma consideração, pessoal, sobre essas últimas duas questões? Então vamos, TT. Vamos. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Então, olha só, Oi. é como se a gente estivesse lá naquela classificação no meio, assim, vamos dizer assim, lá no mundo espiritual. A gente não está completamente perdido, sem saber, mas estamos também ali longe de ser um espírito superior, ou seja, a gente está ali na meiuca. E para a gente esclarecer, a gente está contente com as migalhas que a gente poderia ter lá no mundo espiritual. E fala assim, olha, eu estou bem aqui, eu já não estou muito sentindo muita dor, eu estou satisfeito mais ou menos aqui da forma que está, e eu sei que para eu chegar a me tornar um espírito superior, a me tornar um espírito puro, eu vou ter que suar bastante a camisa. Então eu quero ficar aqui do jeito que eu estou, porque eu estou confortável na minha situação. É aquela chamada zona de conforto, né? Ah, tá tudo bem do jeito que tá, o mar tá tranquilo, o lago tá sereno, sem nenhuma onda, sem nenhuma truculência. Então eu estou aqui do jeito que eu estou bem assim e não quero progredir, não quero passar pela encarnação e quero empurrar isso de forma indefinitiva. Será que isso é possível? E aí os espíritos respondem para a gente, né, TT? Isso aí. Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Ou seja, a gente não consegue ficar de forma indefinitiva nessa zona de conforto. Chega um momento que a gente quer mais, que a gente precisa progredir. É a mesma forma, aqui quando a gente está reencarnado, a gente passa por isso também. Porque quando nós sentimos que nós não estamos avançando, a gente sente um vazio interior. A gente sente que, assim, poxa, as coisas não estão boas, as coisas não estão certas. Porque muitas vezes a gente pode ter tudo aquilo que a gente ambicionava ter. Então, por exemplo, nossa, quando eu tinha 18 anos de idade, o meu sonho era tirar a carteira. Beleza, consegui tirar a carteira, tive um carro, e aí você chega ali naquele primeiro estágio e você pode, por um tempo, ficar ali na sua zona de conforto. Você fica assim, poxa, tá bom aqui e tudo mais. Só que chega um momento em que você tem uma necessidade de mais. Você procura mais, fala assim, poxa, quem sabe eu não passo para um outro carro? Assim são em outras áreas também. Vai emagrecer, fala assim, não, eu quero começar, eu vou perder 3 quilos. Aí chega ali nos 3 quilos e fala assim, nossa, tá ótimo, a calça já parou de apertar, já ficou tranquilo e tudo mais. Mas chega um tempo que a pessoa pode até manter o peso, mas ela fala assim, não, não é possível. Eu acho que eu posso emagrecer um pouquinho mais. É o progresso, é o conhecimento. Tudo nosso, se a gente não sente que está progredindo, isso nos causa angústia, nos causa depressão. Porque quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um propósito de vida, a gente se sente em movimento. Então, quando vira o ano, isso é uma mágica tão bacana com a natureza, né, da renovação dos dias, dos ciclos, do tempo, porque é como se fosse um novo sopro de esperança que nós temos, de olhar para dentro e falar assim, olha, 2023 eu não consegui fazer isso, mas agora na virada do ano, agora esse ano vai. Então eu vou traçar aqui minhas metas eu queria ler os livros da codificação e eu não consegui, só consegui ler o livro dos espíritos. Então vou aproveitar a virada do ano, que esse ano eu vou querer ler o livro dos espíritos e o céu e o inferno. Ou seja, traz uma renovação de esperança, traz um alívio, traz uma motivação para agir. E aí a pessoa começa a se planejar com aquilo e necessariamente ela sente essa necessidade de avançar. E quando ela vê que ela começou a ler uma página, duas, já está lá na página 10, 20, 30 do Céu e Inferno, ela vai se satisfazendo com aquilo. E naturalmente vai ficando mais fácil. Então, na nossa encarnação, é a mesma coisa.
a gente pode chegar num platô, num nível, e ficar estagnado por um tempo, porque ninguém retroage, a gente já estudou isso também, e ficar acostumado com aquilo ali. Mas vai chegar uma hora que aquilo vai nos corroendo por dentro, a gente vai sentindo essa angústia e falar assim, não, eu posso fazer mais, eu quero ser mais. E aí, naturalmente, precisa ir para o campo de batalha. E o nosso campo de batalha é estarmos encarnados no mundo material, né? Opa, Peraí, Tete. tá faltando isso. Aí. Aí, 334. Há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Bom, vamos esclarecer essa pergunta aí, né, Tete? Predestinação na união da alma. Essa predestinação da união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará. Então, uma encarnação, ela não é planejada assim de última hora. De repente, um se encontra com o outro na festa, tem a relação sexual e nasce ali a criança com o espírito e pronto. Não, não é assim. Então, é claro que há um planejamento reencarnatório. Se não há pelo espírito, há pelos responsáveis daquela reencarnação. E aí, naturalmente, também, já há com uma certa antecedência uma programação espiritual para que aquilo aconteça. Então, a gente pode falar da seguinte forma: há sempre essa. É isso que ele quer saber, senão eu já ia para a resposta, né? Então, ele quer saber assim: olha, já tem mais ou menos uma predestinação do corpo que aquele espírito vai tomar e tudo mais, ou assim, é uma coisa, vamos dizer assim, de improviso, feito assim de última hora. Quer comentar alguma coisa, Celinho? Que eu acho A que você tinha Celinha que levantado a mão. levantou a mão. Não, depois da resposta eu quero. Agora não. Então tá, Pode ler? pode. O espírito é sempre, de antemão, designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Ótimo. Então, se Deus é onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas, naturalmente ele já sabe de todo esse processo, né? Então, de antemão, o espírito ele já é designado por aquilo ali. Então, aí, assim, essa resposta dá para a gente ir para tantos campos, porque quando a gente fala da doutrina espírita, né, a gente fala que são três aspectos: o religioso, o filosófico e o científico. E aqui necessariamente passa por esse lado científico da ciência espírita, né, que vai estudar justamente essa ligação do espírito ao corpo. Então, o que acontece? Quando há a relação sexual, e para que uma pessoa nasça aqui na Terra, é necessário a união do óvulo e do espermatozoide. Ainda não existe uma outra forma de nascer pessoas, seres humanos aqui no planeta Terra. É assim que é formado. E a gente sabe que o óvulo, ele naturalmente já tem um campo eletromagnético que vai fazer a atração daquele espermatozoide correto para poder fecundar o óvulo e aí naturalmente dar todo o processo genético também de criação daquele corpo. Então, por que existe esse campo eletromagnético que vai atrair o espermatozoide correto? Porque previamente já foi estabelecido quais tipos de prova que aquele espírito e expiações ele precisa passar. Então, vamos supor que ele precisa vir com um corpo, sei lá, precisa vir baixinho ou precisa vir muito alto, enfim. De acordo com as provas, aqueles genes também, aqueles espermatozoides, eles vão sendo selecionados para que geneticamente ele tenha também as condições de passar e suportar as provas necessárias. Então, quando se estuda ali o DNA e olha assim, nossa, se ele tivesse esse gene aqui diferente e tudo mais, o resultado seria todo diferente. Ou, por exemplo, no caso ali das crianças síndrome de Down, né, que tem ali um cromossomo diferente e tudo mais. Ou seja, é necessariamente aquele espermatozoide, aquela combinação genética que daria a necessidade para
o corpo específico para a prova ou expiação daquele espírito. Então, precisa naturalmente de uma preparação, precisa naturalmente de não pode ser uma coisa de última hora, de improviso, né? Então, há todo esse planejamento, há toda essa compreensão para que, necessariamente, quando haja fecundação, o espírito já está ligado ali. E aí entra também outro ponto importante, que nós espíritas já compreendemos, que a união do espírito começa quando há a fecundação do óvulo. Então, se a partir do momento que há a fecundação, já há a ligação ali do espírito, e que vai, vamos dizer assim, ter o seu fim quando a criança nasce do ventre, a gente já sabe que nós devemos nos posicionar de maneira enfática e concisa, sempre a favor da vida, sempre pró-vida. Por isso que nós devemos nos posicionar contra o aborto, seja ele qual for, porque nós já compreendemos que desde o momento da fecundação já há ligação ali de um espírito. Então, por isso que essa questão, assim, ela envolve muitos aspectos. Eu vou passar a palavra para a Celinha só para ver o que ela quer trazer aqui em relação a isso. Deixa eu ligar o microfone, liguei a mão. Mas é o seguinte, então, Pedro, quer dizer que cada um tem o corpo que merece. Já tem o corpo certo. Certamente. Então, é importante a gente amar o corpo que tem, né? Porque ele é a ferramenta certinha que nós recebemos, né? Para nos dar a condição que a gente precisa para reparar as faltas passadas e recompor a nossa jornada com as provas, né? Para poder avançar. Bacana. Não, e isso é tão importante, esse ponto que você levantou, Celinho, que assim, poxa, eu tenho o corpo que eu preciso. Ponto. Não perguntou que tipo de corpo que é. Eu tenho o corpo que eu preciso. Não importa se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se já veio com alguma deformidade ou não. Enfim, eu tenho o que eu preciso. Aí vem a parte moral da doutrina e fala assim, eu me aceito do jeito que eu sou? Ou, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo. Sabemos que, por exemplo, ter uma alimentação correta, a prática de atividade física, a ingestão de água, tudo isso vai proporcionar saúde para o meu corpo e fazer com que o meu corpo tenha um prolongamento de vida, e naturalmente isso vai refletir coisas boas ao meu espírito? Certamente. Se eu começo a fazer uma dieta e fico fissurado e obcecado naquilo, seja para engordar, seja para emagrecer, eu estou respeitando do jeito que eu sou? Então, percebe que, assim, é muito delicado aquilo que é necessário à nossa saúde e aquilo que pode se tornar uma obsessão para encontrar padrões de coerência para se inserir em um meio no qual nós vivemos, onde estabelece que o padrão de beleza é um tipo. Então, se o meu dente não é tão branco assim, eu preciso fazer um clareamento, ou se a calça da moda não é a que eu consiga entrar, porque eu preciso perder ali mais 4, 5 quilos. Então, percebe que o primeiro fato é a gente precisa se conhecer e precisa se aceitar do jeito que somos. Mas isso não significa também ter descaso com o nosso corpo físico. Então, assim, a gente pode abranger várias temáticas num corpo só, num assunto só. Edu. Eu acho que é só importante a gente diferenciar necessidade de mérito, né? A 335 talvez responda isso aí. A pessoa pode, o espírito, num certo grau de evolução, pode até escolher o corpo que tem para escolher as provas ou as expiações que ele deseja. Mas de onde eu tiro essa questão de necessidade, né? No livro Ser Consciente, da Joana de Anjos, página 25, Divaldo fala que os pais, né, recebidos por os espíritos que recebem um filho, né, esse filho ele tem uma necessidade daqueles pais ali, em relação à configuração, provavelmente psicológica também dos pais, né? Condição de convivência, relações do passado, resgates e tudo mais.
Mas eu acho que é muito importante a gente diferenciar isso, mérito de necessidade. No meu entendimento muito pequeno da doutrina espírita, eu vejo que aqui, no nosso estágio de evolução, a gente trabalha muito pouco com mérito e muito mais com necessidade. Né? É só uma observação minha aí. Não tirei isso de livro nenhum, é só uma percepção minha intuitiva. Obrigado. Edu, mas eu comungo com você, porque assim, se a gente sabe que nós estamos na nossa melhor reencarnação, como é que a gente vai avaliar os nossos méritos? Então, assim, é o que o livro dos Espíritos traz para nós de maneira muito clara, né? Que é uma necessidade a reencarnação. Então, nós devemos agradecer a Deus todos os dias pelos pais que nos aceitaram. Meus pais me abandonaram na lixeira com 6 meses de vida. Nós ainda assim devemos agradecer, porque a fila para poder reencarnar é gigantesca. E quando nós também podemos postergar, vamos dizer assim, como era uma prova, imagina o embaralhamento que dá nesse sentido de postergar tanto a nossa reencarnação, porque pegando o exemplo que eu dei ali com a Cecilinha, de que eu vou vir neto dela, eu falo assim, não, eu não vou querer reencarnar agora não. Imagina quanto tempo pode ser que eu demore assim, a encontrar uma oportunidade de ser neto da Cecilinha de novo, em Juiz de Fora, com todas essas circunstâncias, pegando o caso ali do Edu com os pais, né? Quanto tempo vai ser necessário para que as pessoas, para que os pais consigam reencarnar novamente nas condições que eles vierem, já aptas para me receber, para que passa tudo isso? Então, tem muitos aspectos que a gente consegue abranger nessa questão. O Edu trouxe a parte psicológica naquilo ali, né? A Celinha também trouxe a parte, vamos dizer, física do corpo propriamente dita. E a gente pode juntar tudo isso também quando não está aqui o livro, eu esqueci o nome. O Face Oculta da Medicina. O Paulo César Frutuoso, ele narra um caso, assim, muito bem explicado, que acontece lá no Frei Luís, é um centro espírita no Rio de Janeiro, e ele, certa vez, ele estava fazendo uma palestra lá no Frei Luís, quando um espírito soprou para ele e fala assim, olha, tá vendo aquela criança que está adentrando ao centro espírita junto com a mãe na cadeira de rodas? Aí ele falou que sim, e falou, olha, presta bem atenção nela durante a palestra. E aí ele ficou prestando atenção durante a palestra e tudo mais, enquanto ele estava fazendo, né, foi observando, e essa criança, ela tinha ali os seus braços, né, todos assim deformados, as suas articulações eram todas assim deformadas, eram rotacionadas para outro lado, aquilo ocasionava muita dor para essa criança. E aí, quando acabou a palestra, o Frutuoso foi conversar com a mãe. Falou, olha, sou médico, queria entender um pouquinho de vocês, quais são as dificuldades, o que a sua filha tem. E aí, se não me engano, a doença era a doença de Larsen, uma doença raríssima, que os membros vêm todos atrofiados, vem tudo fora do lugar, não tem cura, existem apenas questões assim paliativas que vão amenizar a dor daquela criança por conta daquela situação. E aí o Frutuoso conversou, entendeu um pouco um caso, brincou com a mãe e foi justamente para casa para poder estudar o que era aquela doença. E aí ele descobriu que não tinha cura e tudo mais, que as crianças já nasciam assim, e que eram raríssimos os casos no mundo todo. E aí, mediante a pesquisa, ele também retorna ali à cirurgia espiritual, lá no Frei Luís, vai conversando, e aí uma reunião mediúnica ele consegue conversar com o guia que orientou ele a pesquisar, e falou assim, olha, depois você pesquisa na sua casa, que ele estava estudando o caso dessa criança, né, vendo se poderia ajudar de alguma forma. Falou assim, olha, faz o seguinte, vai para sua casa e pesquisa sobre a Inquisição, como que eles faziam naquela época. Aí ele foi para casa e tudo mais, e foi ver como que eram os processos inquisitórios daquela época, e como que ficavam os corpos daquelas pessoas que passavam por esses processos, que eu não vou narrar. E aí ele foi pesquisando e tudo mais, e foi vendo uma semelhança muito grande dos corpos daquelas pessoas que passavam por aqueles processos dolorosos com aquela criança que ele estava atendendo. E aí, baseado com esse estudo e com a revelação também do mundo espiritual que foi mostrando a ele,
compreendeu-se que essa doença, aquele espírito, estava ali espiando aquilo que outrora ele fazia com as pessoas. Ou seja, aquela criança que passava por dores tremendas, que veio com os membros todos fora do lugar, vamos dizer assim, era, na época da Inquisição, aquela pessoa que torturava, fazia todos aqueles processos terríveis com eles. Então, olha só que como que em um processo de reencarnação está envolvidos ali tantas histórias, porque aí já vem a genética, que precisa dar condições para aquele espírito ter aquele corpo assim, vem a parte científica também mostrando que o perispírito ele tem que modelar aquele corpo daquela forma, vem o perispírito também ligado à parte moral e expiatória, porque o espírito está ligado a esses processos, pode ser um sentimento de indiferença, pode ser um sentimento de orgulho que não aceita as crenças dos outros, pode ser um sentimento de ódio, de vingança. Então percebe que a gente não está falando da criança em si, mas do espírito imortal, e que com uma reencarnação existe ali uma série de planejamentos, uma série de questões que estão sendo trazidas e planejadas cientificamente, geneticamente, moralmente, espiritualmente, para que ela tenha condição para reencarnar. Porque acima de tudo isso, reina o amor e a misericórdia de Deus. Então, por mais que seja uma criatura perversa, por mais que ela tenha se desviado do caminho, há sempre a misericórdia e o amor de Deus por interceder por cada um. Então, isso que é muito bonito da lei divina, né? Porque a pessoa ela pode até tentar fugir do progresso, ela pode até fugir da reencarnação, mas é só por um tempo. Chega um momento em que todos teremos que passar por isso. E aí, naturalmente, há sempre um processo ali de antemão, de preparação e de, vamos dizer assim, até mesmo de elaboração de um corpo para aquele espírito poder reencarnar. Nas obras de André Luiz, que trabalha essa parte científica muito bem, vem ele mostrando que como há engenheiros, vamos dizer assim, que trabalham especificamente na genética dessas pessoas que vão reencarnar. Então, há um planejamento ali muito sério, né, que não é feito de improviso nem de última hora. Mais alguma consideração, pessoal, sobre esse assunto? Vamos lá, TT. 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão, para o espírito, provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha de seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então, pronto. Olha só, ele quer saber ali em relação ao gênero de vida que lhe sirva de prova, né? A escolha do corpo que encarne. Então, vale a pena nós pontuarmos que, assim, o primeiro ponto, o espírito não tem sexo. Então, as reencarnações que nós passamos, a gente pode vir de diversas formas, seja como homem, seja como mulher, quantas sejam necessárias em cada um homem ou como mulher, para que nós desenvolvemos as nossas aptidões intelectuais e morais. Então, se eu tiver que passar por 10 encarnações como mulher e uma como homem, e eu conseguir abranger tudo aquilo que eu preciso aprender, espiar, corrigir, dentro disso, ótimo, uma maravilha. Então, da mesma forma, se passa com o corpo, né? A gente pode escolher o corpo. Claro, vamos só fazer um adendo, pegando a questão passada, né? Sempre dentro, de acordo com o esclarecimento e da evolução desse espírito. Então, dito isso, a gente pode sim escolher o corpo de acordo com as nossas capacidades, mas as imperfeições que esse corpo pode apresentar, seja através de deformidades, ou qualquer outros aspectos, são ali provas que vão auxiliar justamente o progresso, né? Então a gente se recorda lá do Céu e Inferno, quando ele diz que toda imperfeição ainda gera um sofrimento. Então, toda imperfeição que nós temos vai gerar também, além do sofrimento moral,
porque isso aí já é certo, né, que as dores morais serão talvez tão grandes ou maiores quanto as do corpo físico. Então, nós temos esses dois tipos de sofrimento. Vamos ter a dor do sofrimento moral, mas também a dor das imperfeições que o próprio corpo pode apresentar. E que vão ser aí as provas que vão se apresentar para nós como um obstáculo, né? Ou seja, nós teremos que vencer esses obstáculos para aí justamente conseguir vencer essa prova. Então, de regra geral, é isso que nós temos. Mas, por outro lado, nem sempre é permitida a escolha, né, desse invólucro corporal que nós vamos tomar. Ou seja, nem sempre a gente consegue escolher se a gente vai vir gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, onde que a gente vai nascer, nem sempre isso é permitido. Mas nós podemos pedir, né, como que está lá no Evangelho, pedir e obtereis. Então, se a gente pode pedir, olha, eu gostaria de vir num corpo de tal forma. Eu posso pedir? Posso pedir. Se for útil ao meu adiantamento, se for necessário, se estiver dentro de um escopo espiritual que vai me facultar ao progresso, pode ser que seja concedido. E o espírito ter a sua vontade realizada. Mas se eu peço, por exemplo, um corpo de tal forma, e aquilo vai ser a minha perdição, ou que vai ser, por exemplo, se eu falo assim, olha, eu quero um corpo que seja considerado em 2100, que eu vou ser a Miss Beleza. Eu posso pedir? Posso pedir. Mas, assim, se a beleza estiver dentro do meu escopo, como uma prova, aí entra de diversos aspectos. Entra a prova moral, entra a prova também de ter que cuidar daquele corpo, de passar por tudo isso. Então, entra também a questão psicológica. Se isso tudo estiver dentro do meu escopo, maravilha. Pode ser que esteja me concedido. Mas eu vou pedir. Se eu vou ter o resultado, aí já são outros 500, né? Então, a gente sempre pode pedir tal ou tal corpo, mas quem decide em última instância é Deus, né? Ele sabe o que é melhor para a gente. Tem a letra A aqui. Ah, peraí. A Vamos lá, Heloísa Heloísa. e o Edu. Heloísa e Edu. Como que fica, no caso, as pessoas que fazem cirurgia para troca de gênero? Pois é, esse é um tema que assim, até esperava que surgisse também, né? Porque isso tem umas consequências para o nosso perispírito também. Então, a gente já é designado. Por isso que eu comecei explicando exatamente disso, né? O espírito não tem sexo. Então, aquela pessoa que, por exemplo, vem como homem e queira fazer uma cirurgia para trocar e se tornar mulher, por exemplo, o que que isso pode influenciar, né? Pode ser que ela, nas últimas tantas reencarnações, tenha vindo como mulher e ainda não se identifique com aquele processo, isso causa uma perturbação grande para ela e ela decida fazer esse processo de mudança, né? Então, entra aí a questão perispiritual também, no qual a gente tem que compreender que nós temos o corpo que foi designado para que a gente cumpra ali as provas e expiações, né? Então, é um tema delicado, e eu vou pedir, assim, até, se vocês não se importarem, porque eu pesquisei também um pouquinho antes, que é uma resposta do Jorge Elahá, explicando exatamente todos esses processos. E eu tenho certeza que assim, a minha capacidade de explicação talvez não consiga abranger tudo aquilo que esse tema merece. É um vídeo assim, de 6, 7 minutinhos que ele vai explicar esse ponto e que eu acredito que vai esclarecer a todo mundo aí. Então, se vocês não se importarem, a gente faz dessa forma e aí depois eu vou conversar até com a Celinha também, porque provavelmente a gente vai marcar um Espiritismo Responde, porque encerramos um capítulo. E aí, se for o caso, a gente pede, conversa com o Heraldo, até para se aprofundar nessa parte, porque eu acho que é super importante, Luísa, que é um tema que, assim, está muito em voga, é um tema que vira e mexe, a gente vai esbarrar com ele em qualquer situação, então eu acho que qualquer resposta que eu possa dar aqui brevemente não vai abranger todos os assuntos necessários para explicar que a gente consiga envolver nesse assunto. Pode ser? Pode ser. Então tá. De qualquer forma, hoje à noite ainda eu mando lá no grupo esse vídeo do Jorge Elahá e a gente conversa com o Heraldo para o próximo Espiritismo Responde ele abranger esse tema também. Tá bom? Obrigada. Show. Claudinha. Na hora que eu fui falar aqui, acabou saindo
fora, sumiu a tela para a gente. Está aparecendo para vocês? É a minha Aham. voz também? Sim. Boa noite a todos. Você chegou a falar a palavra que eu acho que estava faltando ser pronunciada aí, perispírito. Assim, da gente lembrar que isso tudo vai ter um registro, porque a gente tem que lembrar que não é realmente o que você falou, não é o acaso, não é de última hora, está tudo ali bem registrado. E de muitas vezes a gente vai ter misericórdia divina, que vai nos dar uma oportunidade para mais vidas, meio que a gente parcelar aí a maneira da gente entrar em consonância com o universo, com as leis universais. Muitas vezes não vem tudo de uma só, de uma tacada só, que a gente talvez não daria conta. Então, é só para lembrar isso, que às vezes tem pessoas que fazem de tudo, que se organizam, que cuidam do corpo e rapidamente vem ter um câncer e vão embora naquela situação. Mas você fala, poxa, mas a pessoa não comia carne, a pessoa fazia uma atividade física nessa existência. Mas o perispírito tinha marcas que registravam ali que viria aquela doença de alguma maneira como aprendizado. E não da falta de cuidado com aquele corpo daquela pessoa em questão nessa existência. Então, assim, tudo que Deus nos consegue de empréstimo, nessa concessão, a gente realmente precisa cuidar. Porque não é só para agora, né, Pedro? Não é só para agora. Aí é só lembrar que você acabou de falar a palavra perispírito quando você foi responder a elas sobre a questão de gênero aí, né? Se vem, né, menino, menina, se vai trocar essa parte. E está lá tudo no perispírito. Obrigada, viu? Não, é bem colocado, porque assim, se a gente tem, do ponto de vista somente material, vamos dizer assim, do berço ao túmulo, a gente não quer ter câncer, a gente não quer passar por problema nenhum, a gente quer ter a vida boa, ué. Essa é a razão. Mas nós já sabemos que não é assim que se procede. A nossa existência, ela vai além. Então, o perispírito, ele fica armazenado, todas essas informações. E aí, toda energia estranha que está ali no perispírito, ele em algum momento vai expulsar essa energia estranha para o corpo físico. E aí que podem surgir essas doenças que, assim, a gente não encontra as causas numa existência presente. Então, vem, por exemplo, lá as bem-aventuranças lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Poxa, a pessoa teve câncer, mas ela fazia tudo certo, uma vida toda correta. Pois é, causas anteriores. E graças a Deus que está aparecendo agora. Por quê? Porque é uma oportunidade de crescimento. Então, é uma visão completamente, assim, disruptiva com a que o mundo traz para nós, né? E a gente precisa ter esse conhecimento bem interiorizado, porque isso é o que consola, né? TT, vamos na 335A, só para encerrar, né? Aqui. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Bom, então ele fala assim, olha, se recusasse, ou seja, significa que ele pode recusar. Então o espírito, ele pode, de última hora, recusar tomar corpo aquele, né, de participar e ter a reencarnação. Então isso pode acontecer? Pode acontecer. São talvez aí os abortos espontâneos, né, onde naquele momento acontece que não vai ter o nascimento. A pessoa, a mãe ali fez tudo certo, teve todos os cuidados, mas abortou espontaneamente. Ou seja, pode ser que aquele espírito queria reencarnar, simplesmente desistiu de todas as provas. E aí, naturalmente, é uma prova muito grande para ele, porque aquilo vai complicar, vamos dizer assim, né? Vai sofrer muito mais do que naquela atual reencarnação. É uma prova também muito grande para os pais, porque a gente às vezes entende que o luto é só quando a pessoa nasceu e morreu, né? Aí teve o luto. Enquanto não nasceu, não existe o luto ali da morte para a mãe ou para o pai que teve ali o seu filho com 3 meses, 6 meses, seja lá a idade que for, que está ali na barriga e que venha a desencarnar. Então, é um luto aquilo sim,
é uma perda, assim, para a mãe, para o pai. Então, é uma prova, por outro lado, também muito grande para eles passarem por esse processo. Nada é em vão, como disse a Claudinha. Mas eu acho que, para a gente entregar a reunião para a Celinha, são 2 pontos que a gente pode abordar bem aprofundados no Espiritismo Responde, para dar tempo de esclarecer todas essas questões. Então, o primeiro é o ponto que a Heloísa trouxe, né, da troca de gênero, das implicações que isso pode acarretar. E o segundo ponto pode ser também aí dos abortos espontâneos, né, e como que isso pode gerar, seja também as outros tipos de gravidez que às vezes não tem a ligação ali do espírito, né, ou que está fora do útero, ou todos esses outros tipos de complicação que a gente pode abordar o Heraldo e deixar ele aí uma semana sem dormir para estudar bastante para trazer as respostas para a gente. Celinha, é isso, então, aproveitar que ele não está aí hoje, né, a gente pensa em um monte de tema para ele falar, e ele vai ter que ficar umas semanas aí sem dormir. Então, pessoal, fiquem com Deus, obrigado aí pelo estudo, pela participação, para a gente já poder aprender cada dia um pouquinho mais juntos.